gente, vamos continuar a conversar sobre o Simples Nacional. Na última aula, nós verificamos que a Lei Complementar 123, ela traz dois tipos de vedações. Tá? A primeira, categoria de vedação diz respeito à empresa não poder nem ser micro nem EPP, ou seja, a vedação que a gente chamou de absoluta é aquela condição prevista na lei que impede a empresa de ser micro ou EPP e, portanto, impede também de optar pelo Simples Nacional. Então, tanto na vedação absoluta, tanto o tratamento não tributário diferenciado favorecido, quanto o tratamento tributário diferenciado e favorecido não serão permitidos à empresa. Por exemplo, se ela for um banco, se ela for uma sociedade por ações. Então, existem situações que impedem que a empresa seja beneficiada por qualquer das hipóteses de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123. De outro lado, nós vimos também que existem empresas que até podem ser microempresas ou empresas de pequeno porte para obter tratamento não tributário diferenciado e favorecido. Mas essas microempresas e empresas de pequeno porte não podem optar pelo Simples Nacional. Então, existem situações que, apesar de permitirem que a empresa seja micro ou EPP, não permitem optar pelo Simples. São situações ligadas ao tipo de atividade desenvolvida pela empresa, à condição de sócios, existência de débito, tá? E débito exigível, ou seja, débito cuja exigibilidade não foi suspensa, e também situações de irregularidade cadastral. Então, vamos dar aqui um passeio pelas situações de vedação da opção pelo Simples Nacional. Então, no artigo 17 da Lei Complementar 123, nós encontramos a seguinte redação: não podem recolher impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte. Ou seja, a empresa até é micro, até é EPP, mas não pode recolher impostos e contribuições na formatação do Simples Nacional. Tá? Então, o primeiro item aí é aquela empresa que explore a atividade cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de atividades, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo de prestação de serviço, ou seja, atividade de factoring. Então, a empresa que explore a atividade de prestação cumulativa e contínua desses serviços aqui, não pode optar pelo Simples Nacional. Também não pode optar pelo Simples Nacional aquela empresa que tenha sócio domiciliado no exterior ou aquela empresa de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, seja entidade federal, estadual ou municipal. Então, se tiver entidade da administração pública participando do capital, aquela empresa não pode optar pelo Simples Nacional, tá? Também não pode optar pelo Simples Nacional a empresa que possua débito, seja débito relativo às contribuições previdenciárias ou a outros tributos, débitos com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, tá? Cuja exigibilidade não esteja suspensa, não pode. E tudo que eu vou colocar aqui que não permite a opção pelo Simples, também não permite a manutenção da empresa no Simples Nacional, quando ela, no momento anterior, já havia feito a opção, tá? Não podem também optar pelo Simples aquelas empresas que prestem serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Tá? Transporte municipal é possível, mas intermunicipal e interestadual não pode optar pelo Simples. Empresa que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica. Empresa que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas,
que exerça atividade de importação de combustíveis, também aquela empresa que exerça atividade de produção ou venda, mas venda no atacado, de cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvora, explosivos e detonantes, bebidas alcoólicas, refrigerantes, inclusive águas gaseificadas, preparações compostas não alcoólicas, que são aqueles extratos concentrados ou sabores concentrados para elaborar a bebida refrigerante. E aí tem uma especificidade muito grande, né? Esses extratos têm que ser com capacidade de diluição de até 10 partes de bebida para cada parte do concentrado. E também não pode ser do simples aquela empresa que produz ou venda no atacado cervejas sem álcool. Bom, esse item 11 é que nos levou a repetir essas vedações. Veja só, nesse item 11 vocês encontram que não pode optar pelo simples aquela microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha como finalidade a prestação de serviços decorrentes de exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como aquela empresa que preste serviço de instrutor, corretor, despachante ou qualquer tipo de intermediação de negócio. Veja que essa vedação, ela é muito geral, ela é muito ampla e diversas atividades que anteriormente eram abrangidas aí nesse item 11, no decorrer do tempo passaram a poder optar e a lei teve que ser expressa. Qual é a atividade que implica uma prestação de serviço técnico ou cultural ou artístico que até pode optar pelo simples, que estaria excepcionada dessa vedação. Então, nós vamos encontrar parágrafos, tá, do artigo 18, mais adiante nós vamos verificar aqui esses parágrafos, que são atividades que anteriormente era proibido que aquelas empresas com essas atividades optassem pelo simples, e no decorrer do tempo foram sendo incluídas exceções e mais exceções, de modo que hoje você tem um curso de línguas podendo optar pelo simples, tá? Você tem um escritório de contabilidade que presta serviços técnicos podendo optar pelo simples. Então existem várias exceções desse inciso 11, tá? Então não pode optar pelo simples a empresa que realize cessão ou locação de mão de obra. Lá na frente nós vamos encontrar que se for cessão ou locação de mão de obra de construção civil, de limpeza, conservação ou vigilância, não tem problema. Pode optar pelo simples, mas passa a ter que obedecer um perfil característico, continuando a pagar separadamente as chamadas CPPs, contribuições patronais previdenciárias. Também não pode ser do simples a empresa que exerça atividade de consultoria, que se dedique a loteamento e incorporação de imóveis, que realize locação de imóveis próprios, exceto quando forem serviços tributados pelo ISS, que aí tem um perfil específico que permite ser do simples. Não pode também ser do simples uma empresa que não tenha inscrição ou com irregularidade, tá, no seu cadastro, tanto, né, no cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando esse cadastro for exigível. Então, irregularidade cadastral também veda a opção e tudo que eu disse aqui veda a opção, veda a permanência daquela que já optou pelo simples no passado. Muito bem. As vedações relativas ao exercício de atividades não se aplicam às pessoas jurídicas, então aqui é a exceção, tá? Não vai ser vedado, então, para as pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades que estão nos parágrafos 5º-B a 5º-E do artigo 18 dessa lei complementar. Ou então as que exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação, tá? Então, se existe alguma atividade que está lá no 5º-B a 5º-E, isso daí não é vedação à opção pelo simples, essa atividade, tá? E também se as empresas exercerem outras atividades que não tenham sido objeto de vedação, nada impedirá que ela faça a opção pelo simples. Então, quais são as atividades que anteriormente eram proibitivas para a opção pelo simples
e que depois, apesar de envolverem prestação de serviços, né, técnicos, científicos, profissionais, culturais, artísticos, envolverem atividades de profissões até regulamentadas, saíram da vedação, ou seja, quem exerce atividade que está aqui no quinto B pode optar pelo simples. Essa opção pelo simples, nós vamos ver na aula seguinte, que vai determinar um percentual, tá, de contribuição bem maior do que para as outras empresas. Então, enquanto uma empresa, um mercadinho, na primeira faixa paga 4% sobre a receita bruta, tá? Naquela faixa de receita acumulada, tá? A primeira faixa, que é até 120 mil, permite, né, que se pague 4% sendo um comércio. Mas se for uma creche, vai pagar 6% na mesma faixa de receita acumulada de contribuição mensal. Então, assim, a contribuição dessas empresas que estão aqui, né, no quinto B, sobre a receita, ela é bem maior do que as empresas outras de atividades comerciais e industriais. Então, o preço para atividades anteriormente vedadas, tá, poderem, né, optar pelo simples, essas empresas, significa que é bem mais alta a contribuição. O preço é uma contribuição mais alta, tá? 50% maior do que pagam empresas comerciais, por exemplo, tá? Então, podem optar pelo Simples Nacional, não se incluindo nas vedações lá do artigo 17, atividades, né, aí de creche, empresas que exercem atividade de creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, escola técnica, profissional, ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo 5º D deste artigo. Aí nós vamos chegar já lá no 5º D, tá? Porque aí esse parágrafo aqui, ele trata da alíquota, por isso que ele excepcionou aqui uma situação que está no parágrafo 5º D. Não significa que esses incisos 2 e 3 do 5º D, as atividades lá previstas, não possam optar pelo simples. Elas podem, só que nesse caso a alíquota vai ser diferente, tá? Vai ser uma alíquota diversa daquelas pagas pelas creches, pré-escolas, estabelecimentos de ensino fundamental, tá? Vejam que aqui podem, né, as chamadas escolas livres, preparatórios para concursos, cursos de língua, mas não está prevista a possibilidade de opção pelo Simples Nacional de escolas de ensino superior. Então, uma faculdade não poderá optar pelo Simples. Uma escola, tá, de ensino fundamental, até de ensino médio, pode optar pelo Simples, tá? Mas universidade, faculdade, não. Agência terceirizada do Correio. No passado, era uma situação de vedação, tá? Que estava lá naquele inciso das vedações que trata da prestação de serviços, né? Intermediação, tá? De prestação de serviço. Hoje, antes não podia, hoje a agência terceirizada de correio pode, aquelas franquias do correio podem optar pelo Simples. A agência de viagem e turismo também pode optar pelo Simples. Centro de formação de condutores de veículos automotores, são as autoescolas, né? Então, formação de condutores de veículos automotores terrestres, né? Tanto de passageiro quanto de carga, tá? Podem optar pelo Simples. Então, a autoescola pode optar pelo Simples, a agência lotérica também pode optar pelo Simples. As empresas que prestam serviços de instalação, reparo, manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, transporte municipal, tá vendo, de passageiros, a gente viu que intermunicipal e interestadual não pode optar pelo Simples, mas transporte municipal, sim. Escritórios de serviços contábeis, observando-se os parágrafos 22b e 22c desse artigo, né? Então, aqui a opção dos escritórios de contabilidade pelo Simples tem condicionantes, que nós vamos examinar adiante. Apesar de prestarem serviços técnicos, né, os escritórios de contabilidade podem optar pelo Simples, desde que obedecidas condições, enquanto o escritório de advocacia não pode, uma clínica de médicos, de dentista também não, tá?
Podem optar pelo Simples, apesar de desenvolverem atividades culturais, artísticas, as empresas de produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas, culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais. Também podem optar pelo Simples, com um perfil diferenciado, onde as contribuições patronais previdenciárias continuam sendo pagas, né, em separado, continua pagando os 20%, o SAT, tá? Só não paga terceiros, uma empresa de construção de imóveis, obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, também empresas que têm execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores. Podem optar pelo Simples, só tem um perfil diferenciado dentro do Simples Nacional, na hora de pagar as contribuições. Também podem ser do Simples as empresas que prestam serviço de vigilância, limpeza ou conservação. Podem ser do Simples as empresas que trabalham cumulativamente com administração e locação de imóveis de terceiros. A gente já viu lá atrás que não podem ser do Simples aquelas que trabalham com administração e locação de imóveis próprios. Mas quando é prestação de serviços, né, de locação de imóveis de terceiros, aí pode ser do Simples. Também pode ser do Simples, né, e esse grupo aqui do parágrafo 5º tem um perfil diferenciado, que nós vamos ter oportunidade de examinar adiante. As academias de dança, capoeira, yoga e artes marciais, academias de atividades físicas, desportivas, de natação, escolas de esportes, as empresas que trabalham com elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante. Podem ser do Simples empresas que trabalham com licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Podem ser do Simples empresas que fazem planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizado em estabelecimento do optante. Empresas montadoras de estandes para feiras também pode ser do Simples. Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica, apesar de prestarem um serviço aí técnico, científico, podem ser do Simples. Também aqueles, né, que prestam, né, clínicas, laboratórios que prestam serviços de tomografia, diagnóstico médico por imagem, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética, serviços de prótese em geral, também podem ser do Simples, apesar de envolver atividade de prestação de serviços técnicos científicos, tá? As atividades de prestação de serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal de cargas podem ser do Simples. Intermunicipal e interestadual de passageiros não podem ser do Simples. Não podem recolher os impostos, né, e contribuições na forma do Simples, é o assunto de que trata o artigo 17, que são as vedações à opção da micro e EPP pelo Simples. Mas esse artigo, ele tem que, né, ter o exame das ressalvas, tá? Tem ressalvas aqui, ao mesmo tempo que o artigo fala de empresas que não podem optar, ele vai trazer uma série de exceções. O parágrafo 2º diz: também pode optar pelo Simples a micro ou EPP que se dedique à prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação. Então, quando a empresa presta outros serviços que não foram apontados como determinantes de vedação à opção, a empresa pode optar pelo Simples. Vamos lá. Na hipótese do inciso 16, né, do caput, deve ser observado para o meio disposto no artigo 4º dessa lei complementar. Então, o artigo 16 é aquele que fala de ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível. Então, para o MEI vai haver uma simplificação dessa, né, obrigação de manter o cadastro regularizado.
Então, né, o microempreendedor individual, que também faz jus ao tratamento diferenciado dentro da Lei Complementar 123, é um empresário individual, tá? Ele vai ter uma simplificação maior ainda no que diz respeito à sua situação cadastral, tá? O artigo 4º da Lei Complementar 123 diz que na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas nos 3 âmbitos do governo, né, federal, estadual, municipal, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros e buscar em conjunto compatibilizar e integrar procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo da perspectiva do usuário, tá? E o artigo 4º, ele diz que o processo de abertura, registro, alteração e baixa do MEI, bem como qualquer exigência para o início do seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinada pelo Conselho Gestor do Simples Nacional. Tá? E aí vem, né, a particularização dessa simplificação. Podem ser dispensados o uso de firma com a respectiva assinatura, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas a estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos na forma estabelecida pelo comitê gestor. O cadastro estadual ou municipal do MEI pode ser simplificado ou ter a sua exigência, postergada, sem prejuízo da possibilidade de emissão de documentos fiscais de compra, venda ou prestação de serviços, vedada em qualquer hipótese a imposição de custos pela autorização para emissão, inclusive na modalidade nota avulsa, né? Então, para o MEI, aquela questão da irregularidade cadastral traz muito menos prejuízo. Por quê? Porque para ele o tratamento vai ser mais simplificado ainda do que para as demais microempresas e empresas de pequeno porte. Ficam reduzidos a zero os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, inscrição, registro, alvará, licença, cadastro e demais itens relativos ao disposto nesse artigo 4º, tá? Então, aqui nós vamos encerrar essa aula do Simples. Continuaremos na próxima aula a conversar sobre essa matéria. Até lá, gente!